começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimet. Eu sou Maurício Oliveira e tô do lado aqui dos sócios diretores da Ambimet. E aí, Thiago, e aí, Edvando? Opa, Maurício, mais uma vez, né? E aí, Maurício, tudo jóia? Hoje, um episódio extremamente especial, que a gente tá com ele, que é graduado em Engenharia Química, ele que é mestre em saneamento, meio ambiente, recursos hídricos pela UFMG, ele que é auditor da Comissão de Estudos Especiais de Emissões Atmosféricas da ABNT. Ele que veio falar um pouquinho sobre poluição atmosférica, né? E como prevenir e evitar os seus efeitos negativos. Minha gente, o cara que tá vindo aí é fera. Tudo jóia. E olha só, antes de começar esse podcast, já vou dar aquele recadinho que eu sempre dou aos nossos ouvintes e ao pessoal que tá lá no YouTube assistindo a gente. Então, olha só. A gente já tem vários episódios, então daqui a pouco você vai nos outros. Assista esse aqui, depois de terminar de assistir esse, já vai para os outros, já confirma a sua inscrição, já deixa os seus comentários, deixa o seu like e vamos aqui com a gente. Vicente, fala um pouquinho aí de você pra gente, para dar esse oi aqui e para começar bem. Olá Maurício, olá Edvando, Thiago, prazer estar aqui. A minha história começa você já falou aí, alguns anos atrás, e comecei a trabalhar com meio ambiente, poluição do ar, né? E a minha carreira foi tomando um rumo que nem sempre a gente tem controle sobre isso, mas um rumo que eu gostei muito, sempre gosto desse assunto, né? Então não consegui mais sair dessa área, nem tenho interesse em sair dessa área, porque é uma área que me dá bastante satisfação em conhecer mais, ensinar mais e estar, às vezes, com os amigos para conversar sobre esse assunto, né? Então é isso, satisfação estar aqui. Eita, coisa boa. Ô Vicente, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, até antes mesmo da gente entrar aqui no nosso podcast, como é essa questão, como é esse trabalho de coordenador da comissão ABNT? Minha gente, é a ABNT, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a grande associação do país, sou fã do trabalho que a ABNT faz em diversos âmbitos, né? E você é um dos caras que fala muito bem sobre isso, que está lá como coordenador. Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho lá. Então, a associação ela é formada por várias entidades e pessoas, né, que são associadas, e ela reúne, então, dentre os assuntos que ela trata no Brasil, ela reúne o pessoal que tem um maior nível de conhecimento, experiência, né, que vem com a experiência, e acaba, então, dando algumas tarefas para essas pessoas que formar a comissão e discutir o conteúdo das normas, né? E no caso de emissões atmosféricas e qualidade do ar, tem eu como participante, tem também o Thiago, o Edvando também, que nos honra com a participação deles na comissão. É um trabalho muito importante. Eu costumo dizer que norma é feito por um bando de malucos, loucos, que conhecem muito bem um determinado assunto e, com a sua experiência, com todo o seu conhecimento, esse grupo ele vai trazer a forma mais prática, mais correta, mais garantida de executar uma determinada tarefa. Então, norma é feita por pessoas que conhecem bem de determinado assunto. Então, na comissão, a gente tem procurado fazer discussões, né? Infelizmente, ainda está um pouco incipiente, discussões sobre reformulação das normas da nossa área. E isso vai ser um trabalho muito importante aí, com um resultado muito importante para que o Brasil tenha referências novas para medir poluição do ar e monitorar a qualidade do ar. Eita, coisa boa, Vicente. Eu sou um super fã da ABNT, sou super
fã do trabalho que vocês fazem, né? Independente do setor ou independente da área, né? Que a ABNT faz esse trabalho, até porque é algo que vai ajudar, né, minha gente? Ao controle, a conseguir obedecer a norma, porque a gente sabe que se a gente conseguir obedecer a norma, a gente está dentro dos parâmetros que vai fazer bem para todo mundo. Se a gente não tiver a normativa que indique, que dê o norte para a gente executar os procedimentos, a gente não tem nada, né? A gente precisa disso, isso é um trabalho muito importante e o Vicente tem capitaneado isso aí com grande competência. E, Vicente, já agradecer também aqui pela sua presença, por ter aceitado o convite. E quando a gente pensou em poluição atmosférica, não teve outra pessoa senão o Vicente, porque o Vicente tem essa experiência muito longa e a gente se conhece desde de lá atrás, né, Vicente? Desde há 12 anos atrás que a gente montamos negócios no mesmo tempo. Então o Vicente é empresário, assim como a gente também na área, e aí a gente se conheceu de lá para cá e eu, sem medo de errar, toda a experiência na minha carreira assim, que eu tive, eu devo muito do que eu aprendi ao Vicente. Então, assim, já faço aqui às vezes os agradecimentos dessa troca de conhecimento, ele sempre solícito para isso aí. Mas vamos lá para o assunto, Tiago. Isso, vamos lá. Assim, né, aproveitando também agradecer a presença do Vicente aqui. E o primeiro equipamento da empresa dele foi o nosso primeiro equipamento, entendeu? Eita, coisa boa. Tem uma história gigante aí. Dá um podcast essa história. Eita, coisa boa. Porque foi uma história Estamos bem ligados complicada. pelo cordão umbilical. Tá coisa boa. E aí, assim, é extremamente importante, né, esse bate-papo inicial, porque o assunto é poluição atmosférica, é um assunto extremamente importante para nós seres vivos, né? Então, assim, é importante para o mundo inteiro, importante para todos os habitantes da Terra, eu diria, que, assim, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e nada como você, se possível, Vicente, né? Faça aí uma conceituação inicial que a gente sempre traz aqui no nosso podcast, uma questão técnica, né? Para a gente entender bem o que é a poluição atmosférica. Ok, Maurício. Bom, primeiramente, se a gente for remontar os conceitos de poluição do ar, a gente vai passar, obviamente, pelo conceito de poluente atmosférico, não é? Então, hoje o conceito ele é bem amplo, é um conceito que, quando a gente conversa com um leigo, né? Por exemplo, o pessoal que não tem tanta intimidade com a área, ele vai logo pensar, olha, o poluente atmosférico é aquele que vai interferir na saúde das pessoas, que vai, de repente, interferir na fauna e na flora. Ok, tá certo pensar assim, mas para gente que é da área sabe que o conceito de poluente atmosférico vai além disso. Então, vai passar, além da saúde, o impacto sobre fauna e flora, vai passar também para a qualidade de vida, preservação da propriedade, preservação do bem-estar, né, da comunidade. Então, é um conceito muito amplo. E às vezes a gente diz o seguinte, né? A poluição ela pode estar controlada, a poluição atmosférica pode estar controlada em uma fonte emissora, mas ainda assim ela é uma fonte de poluição. Atender um limite não significa deixar de poluir. Atender o limite significa atender uma legislação e uma regulamentação dessa legislação. Porém, a poluição ela pode estar presente mesmo atendendo aos limites. Então, o conceito de poluição da atmosfera é uma coisa ampla que vai envolver a presença de poluente atmosférico, que é essa camada gigantesca que envolve o nosso planeta Terra e que pode ocasionar problemas na saúde da população, mas também pode ocasionar um mal-estar, um incômodo do ponto de vista de ambiente onde se vive, onde se trabalha, onde se relaciona socialmente, né? Então é um conceito bem amplo. Perfeito, Vicente. Ô Vicente, e muitas vezes a gente tem conversado sobre isso aqui, a gente não consegue visualizar muitas vezes o problema, né? Porque nem sempre o poluente ele é visível e sensível
aos nossos sentidos, né? Então, esse é um grande problema também, porque até antes de você sentir o problema mesmo na pele, você já está sendo afetado ali pela poluição atmosférica. Outra coisa muito importante é que nós temos a poluição vinda de diversos lugares, né? A gente enxerga muito a consequência da coisa. E aí, gente, eu trago um dado de 2019, 2020. 2020 isso mudou por conta da pandemia, nós tivemos uma diminuição em muitos lugares do nível de poluição atmosférica, mas são 6 milhões de óbitos em todo o planeta por ano decorrentes da poluição atmosférica. Isso equivale a 10% das mortes do planeta inteiro. Então, isso é muito representativo. E aí, Vicente, como nós só enxergamos a consequência disso, e a gente sabe que a causa é a fonte de emissão, a gente queria que você trouxesse para a gente também de onde vem essa poluição atmosférica, né? De onde vem essa consequência que muitas vezes a gente consegue ver e às vezes não vê. Mas de onde é que vem isso? Oi, Edivando, tem relatos, né, bem muitos séculos atrás, né, até o século XIII, tem alguns filósofos que tratam isso já como uma observação das cidades daquela época, né? Então, tem alguns relatos que dizem o seguinte: olha, comparar o ar de uma cidade, imagina bem, lá no século XIII, com o ar de um deserto, onde se imagina que é um ar mais puro, é como comparar águas límpidas com águas salobras. Então, ou seja, já naquela época, devido principalmente à queima de carvão, já se poluía as cidades, não é? Então, não se falava ainda em indústria, porém já tinha a questão da urbanização afetando a qualidade do ar. E depois a gente tem alguns casos clássicos, né? A gente consegue até explicar o porquê, devido, por exemplo, à presença da indústria cada vez mais efetiva, né? Junto às comunidades, às cidades, a todos os países em um maior grau, menor grau, desde a Revolução Industrial. E tem aquele caso clássico que é o smog londrino, que aconteceu na década de 50, que foi uma combinação de partículas presentes na atmosfera e dióxido de enxofre, ambos os poluentes vindo principalmente da queima do carvão mineral, que tem muito enxofre e libera muita partícula. Então, essa combinação forma aquela situação que visualmente fica muito claro, que fica meio enfumaçado a atmosfera sobre a cidade. E era, vamos dizer assim, uma das primeiras experiências com a poluição dentro das cidades. Londres era uma cidade importante da Europa, continua sendo, logicamente, mas em termos de qualidade do ar melhorou muito depois desse episódio. Então, se qualquer um que entrar na internet e der uma pesquisada sobre esse problema, vai ver que em Londres, durante o dia, né, na virada do dia, os ônibus tinham que andar com faróis ligados, para vocês terem uma ideia de como era o nível de poluição dessa cidade. A gente pode levar em consideração lá como se fosse uma previsão já feita por Lavoisier. Lavoisier diz o quê? Diz que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Não é? Então, a partir do momento que eu faço a transformação de uma matéria-prima em um produto ou em uma energia, aproveitando a energia, um tipo de aproveitamento de energia, como é a queima de combustíveis, eu tenho que ter ciência de que eu não vou destruir aquela matéria, o combustível, o oxigênio que entra no motor a combustão, eu vou simplesmente transformar essa matéria-prima em um produto ou subproduto, né? Então, a poluição normalmente está ligada a esse subproduto, alguma coisa indesejada, às vezes, que vai ser gerada no meu processamento, né? Então, se a gente olhar para o veículo, eu tenho principalmente a emissão pela queima do combustível. Se eu olhar para a indústria, eu vou
perceber também a presença das matérias-primas, as transformações, a produção final que me interessa, que é o produto, mas eu vou ter também a parte de aquilo que é indesejado, resíduos. Eu vou ter resíduo na forma hídrica, eu vou ter na forma de gases e partículas, às vezes, saindo do processo, sendo lançado na atmosfera ou em um corpo hídrico, né, como o Tiago já explicou aí, que é vamos dizer assim, um recurso hídrico que vai receber essa poluição. Então, a gente convive com isso porque a gente tem necessidade de transformar matéria-prima em produto o tempo todo. Agora, as formas de controle são inerentes, né, a cada tipologia industrial, cada porte da indústria, cada região, cada país e assim por diante. Tá? Então, resumindo, a poluição ela digamos assim, da indústria é um efeito colateral. Porque o que eu tenho interesse, o que eu gero diretamente, que eu tenho interesse é no produto e não na poluição. Isso, então... Só para complementar aí, Vicente, eu acho que um grande esforço que está acontecendo hoje é fazer com que essas fontes de poluição sejam cada vez mais controladas, né? E aí a gente acabe de tirar essas fontes fugitivas, né? A gente não consegue controlar e há um esforço da indústria para que essas fontes sejam controladas a partir de agora, né? Olhando para o hoje. Sim, então as técnicas de controle, né, elas passam muito pela tecnologia aplicável e viável. Mas, então, não adianta também eu ter a tecnologia, mas ela ser economicamente inviável. Existem várias tecnologias que têm essa característica, mas o que normalmente os órgãos ambientais procuram é aquilo que é viável, tanto do ponto de vista de resultado, que vai realmente controlar, tanto do ponto de vista também da sustentabilidade da indústria, porque não adianta ser viável controlar em determinado momento e depois não ser mais viável, né? Então, isso a gente sempre tem que pensar em evolução da parte tecnológica também, que vai acompanhar sempre os processos industriais. Claro que a eficácia dos sistemas de controle tem também a ver com planejamento, com fiscalização, não é? Com sistemas de gestão que são implementados nas empresas, né? É uma coisa que hoje a gente vive muito a realidade disso, né? Muitas empresas, muitos grupos corporativos têm lá a norma ISO 14000 implementada, então ele tem que prestar contas para manter o seu sistema de gestão certificado. E isso coopera muito com o nível de controle, a qualidade do controle da poluição na indústria, né? E, por outro lado, a gente tem que enxergar também que não só a indústria polui, mas a grande parte da poluição nas cidades são veículos automotores. E o que acontece ao longo dos anos é que a qualidade dos motores, da tecnologia empregada, vem melhorando para poluir menos, economizar combustível, né? E melhorar a condição da qualidade do ar das cidades. Isso mesmo, Vicente. Só fazer uma ressalva importante, né, Vicente? E aí ver se você concorda também com isso. Me parece que de onde vem a poluição vem das fontes de emissão. Óbvio, as fontes de emissão são as grandes vilãs disso. E nós temos uma diversidade de fontes de emissão. Agora, me parece que a grande vilã da história para a poluição atmosférica é o processo de combustão, né? Porque ele traz ali a diversidade e das matérias-primas diferentes que a gente tem na queima, dos tipos de combustíveis diferentes, a gente traz essa diversidade de poluentes, né? Então você tem, dependendo do combustível, ali óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, material particulado, metais, dioxinas e furanos e por aí vai. As outras fontes de emissão, como por exemplo, vias não pavimentadas, a gente tem como grande vilão o próprio material particulado, as partículas em suspensão, né?
É isso mesmo, Vicente? Eu já engataria aqui com a outra pergunta para você, que quais são os instrumentos legais que nós temos para controlar isso, né? Controlar tanto essas fontes de emissão como essa diversidade de poluentes que a gente tem pelo processo de queima. É isso mesmo, o Edivando. Quando a gente olha para os monitoramentos em fontes emissoras, até vamos dizer aí, uma redundância, né? Fonte de poluição e fonte emissora e tal, mas são conceitos, são coisas que a gente lida no dia a dia. Quando a gente olha para as fontes, a gente vai ver que bem próximo ali dos 100%, 90%, 100% talvez, não tem uma estimativa sobre isso, mas é bem alto o índice, né, de fontes provenientes de processos de combustão. Isso é muito comum e se explica pela nossa necessidade de geração de energia. Então, essa energia ela é obtida pela queima de diversos combustíveis, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo aí, uns 20 anos, 30 anos, a gente enxergaria praticamente somente as fontes convencionais de combustíveis, né? Então, seria o carvão mineral, até historicamente muito usado, os derivados do petróleo, óleo leve, óleo pesado, né? E madeira, as diversas formas da madeira, cavacos e tudo mais, mas era madeira, carvão vegetal, que é muito usado aqui, inclusive em Minas Gerais aqui, que nós temos muitos processos siderúrgicos com base no carvão vegetal. Então, essas eram, assim, normalmente as fontes, né, os tipos de combustíveis que se usavam nos processos daquela época, né? Hoje, se a gente voltar e olhar melhor para os combustíveis, a gente vai ver que teve uma diversificação da matriz energética em termos de combustíveis sólidos, principalmente, né? Então, a gente pode observar o processamento de resíduo, ou seja, o aproveitamento do resíduo como fonte de energia. A gente pode observar também o uso de diversas biomassas, né? Casca de café, palha de arroz, cana, né? Os derivados, bagaço de cana. Então, isso tudo começou a ser aproveitado. Tem o lado bom, que a gente tem que ir menos vezes na natureza para retirar o combustível, porém, existe o cuidado também para que a gente não tenha uma geração muito complicada de poluentes, né? Tem que ter controle, por exemplo, num processo de coprocessamento é necessário. Se analisar bem o combustível, o resíduo que está queimando, já tendo em vista a prevenção da poluição lá na chaminé. Então, realmente, esses poluentes todos, metais, né? Se a gente for olhar para metais, tem vários e alguns são complicados, principalmente os metais pesados tóxicos, como cádmio, chumbo, mercúrio, né? Então, esses poluentes, eles muitas das vezes vêm devido à composição química do combustível. E aí a gente tem que voltar lá em Lavoisier. Lavoisier já falava, olha, você não vai destruir esse átomo de cádmio, esse átomo de mercúrio, você vai transformá-lo, você vai mudar ele, vai tirar de uma matriz e passar para outra matriz, que pode ser o ar, pode ser a água. Então, realmente, os processos de combustão são muito importantes e significativos para as emissões. E os processos, as formas de regulação, a gente tem normalmente leis, e a lei vem de uma forma genérica, e depois vem a regulamentação das leis. E essa regulamentação pode vir por decreto, não é? Pode vir por resoluções, deliberações normativas e assim por diante. Então, quando a gente fala de regulamentação em nível Brasil, a gente pensa logo no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. Perfeito. E ali no CONAMA, vocês já até discutiram em alguns outros
podcasts a respeito da atuação do CONAMA na elaboração dessas regulamentações. Ele é um órgão deliberativo, então, que vai liberar essas resoluções para que sejam seguidas, né? E em termos de Brasil é o CONAMA, mas nos estados também a gente tem as regulamentações. Em São Paulo tem a CETESB, que é uma agência muito atuante. Aqui em Minas tem o COPAN, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, também tem as suas deliberações. E normalmente nessas deliberações a gente tem estratificação por tipologia industrial e tem também por poluentes. Então a gente tem aplicação tipo de indústria poluente que tem que ser regulado. Então lá no CONAMA a gente vai ver vários anexos na resolução 436 que a partir do 5º anexo, se eu não me engano, começa a falar da indústria do vidro, da indústria de celulose e papel, e ali vai ter poluentes específicos, por exemplo, monóxido de carbono, composto de enxofre reduzido para a indústria do papel especificamente, e assim vai. Então tem ali os limites para serem atendidos em nível Brasil. Em nível mundial, isso é meio que semelhante, mesmo porque o Brasil sempre olhou para a Organização Mundial de Saúde, para as agências reguladoras em outros países, como a EPA dos Estados Unidos, que é bem atuante e conhecida, e isso acaba influenciando essa regulamentação em nível nacional aqui também. Mas é uma tentativa e é uma aplicação em nível mundial. E volto a frisar que, às vezes, a indústria está cumprindo o limite, mas a gente tem que pensar também que é um somatório, às vezes, de indústrias que vai poluir a atmosfera de uma determinada região. Se eu olhar para a indústria, no geral, cumprindo todos os requisitos em uma determinada região, eu posso enxergar que todas as chaminés estão emitindo abaixo do limite. Mas, devido à quantidade e o porte poluidor dessas indústrias, a região pode estar completamente poluída, não é? Então, isso é uma forma que a gente tem de olhar também, tem que olhar para a poluição regional e entender que, muitas das vezes, não adianta eu controlar 2, 3, 4 indústrias, muito menos 1, 2, 3 chaminés, se eu não tiver uma visão mais ampla do problema. Perfeito. Perfeito. Rapaz, isso aqui é uma grande aula, né? Sobre poluição atmosférica. Rapaz, já de antemão, obrigado, Vicente, por essa aula, né, de como a gente consegue identificar, de como é que a gente consegue atuar nessa área para melhorar essa relação da poluição atmosférica. Tem um monte de pergunta aqui ainda para você, viu? A gente vem com questões mais práticas aí, mas só no segundo bloco, viu? Daqui a pouco a gente volta. E vamos voltar aqui com o nosso Ambicast, o podcast da Ambimed. Hoje uma presença ilustre do nosso Vicente, que é o cara que sabe tudo sobre poluição atmosférica, ele que entende esse negócio todo, mas aquele recadinho especial, viu? Você que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo podcast aí no Spotify, não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para o YouTube sempre te avisar quando tiver coisa nova aqui, que sempre tem. Mas vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você vê os outros vídeos. Agora, vamos terminar o nosso bate-papo aqui com o Vicente, que a gente já começa com uma pergunta muito boa em relação ao desafio, né? Porque nós temos vários desafios, né, Vicente? E quais são esses desafios e como fazer para controlar as emissões atmosféricas numa indústria? Maurício, essa pergunta é muito interessante porque é uma pergunta que, inicialmente, ela pode parecer muito complexa e muito difícil de até de se entender, mas a gente tem alguns caminhos, né, para seguir e até para entendimento de como
auxiliar a indústria do ponto de vista assim, de projetos, do ponto de vista de orientação, consultoria e tudo mais, né? E a resposta, né, para esse problema da poluição industrial também depende muito de como o empreendedor ele concebe esse problema, como que ele enxerga esse problema e recebe esse problema. Então, a atitude do empreendedor ela é fundamental para resolver o problema de verdade, tá? Porque tem diferença, os meus amigos aí, o Tiago e o Edivando, sabem que tem diferença entre medir a poluição em uma chaminé e ela ficar abaixo do limite especificado pelo CONAMA ou por um órgão ambiental estadual, e isso permanecer ao longo de 365 dias no ano, não é? Então, acontece que muitas vezes o empreendedor ele tem um tempo curto, falta às vezes o planejamento para que ele faça o passo a passo para resolver o problema da poluição industrial, tá? Então, isso se resolve com estudos, isso se resolve com projetos, com pessoas capacitadas, e capacitadas no sentido amplo da coisa, não só para executar, para construir o que é projetado e tudo mais, mas também a questão, por exemplo, da medição. O problema da metrologia, que é saber medir corretamente, aplicar uma boa metrologia, isso começa então lá no início, no entendimento, no estudo do processo de emissão de poluentes, a dar um norte, porque esse norte ele é fundamental. O que eu devo fazer? O que procurar? Que ainda, infelizmente, é muito comum no país. O dono de uma lavanderia, por exemplo, visita um parceiro dele lá que também tem uma lavanderia e vê lá que o parceiro fez um lavador de gases lá, que ele liga quando vai fazer medição e tal, e algumas coisas, infelizmente, isso acontece. Algumas vezes, então, ele liga, faz o controle, às vezes não, às vezes começa a dar problema, mas está ali instalado, está ali para quem quiser ir lá e olhar, está disponível para visualização. Tá? E esse empreendedor, então, vê que o parceiro fez aquele projeto, às vezes não gosta de uma coisa ou de outra do projeto, ele fala, olha, eu vou melhorar aquele projeto, vou fazer um lavador um pouco melhor e vou instalar na minha lavanderia. A partir de então, ele vai gastar um dinheiro, vai contratar alguém para construir, para instalar, vai ter o gasto operacional e, na verdade, ele não, em momento nenhum, ele parou para perguntar, olha só, isso é a melhor coisa a se fazer? Isso se aplica à minha fonte de emissão? Isso vai me gerar que custo operacional? Então, ele não se pergunta e, às vezes, copia. Não é nem copiar o projeto, mas copia a máquina. Olha, se funcionou para o José, vai funcionar para o Joaquim. Ô Vicente, é igual roupa. E na verdade não é assim. A roupa que serve em um não serve no outro. A gente tem que provar e fazer as adaptações para poder instalar, né? Para poder vestir. Então, quer dizer, esse equipamento de abatimento de poluentes é semelhante a isso, né? Sim. Então, a gente tem que pensar na resolução do problema, que é lá na parte de se conhecer, estudar o problema. Né? E como que a gente conhece um problema? Se um empreendedor é totalmente afastado dessa área de poluição, que acontece com muitos, né? Não entende bem, então ele tem que procurar o gestor ambiental dele ou o consultor dele, tem que procurar uma forma de... Primeira coisa é medir o quanto que está emitindo. Então entra nesse contexto os prestadores de serviço para monitorar, para medir
as emissões atmosféricas em uma dada fonte, em uma dada chaminé. A partir do momento que você conhece o quanto que está emitindo e o que está emitindo, você passa para o passo 2, que é pensar então numa forma de controle. E as formas de controle são diversas. A gente tem aí, como eu falei, um lavador de gases, a gente tem um ciclone, multiciclone, filtro de mangas, câmaras de sedimentação, precipitadores eletrostáticos, enfim, uma série de equipamentos que cada um deles vai ser apropriado para uma dada situação, uma dada fonte de emissão. Mas olha só, o que eu disse? Meça. De uma forma geral, quando a gente mede, é para tomar decisão. Perfeito. Não é? Perfeito. A gente mede para tomar decisão. Olha, isso é amplo. Então, é aplicado para metrologia básica, até legal e tudo mais, ambiental, é geral. Se você vai dar um remédio para uma criança que você suspeita que está com febre, o que você tem que fazer? Racionalmente falando, você tem que medir a temperatura corporal dessa criança, não é verdade? Então, a medição é para tomar a decisão. Isso. E não é conveniente você comprar um equipamento sem contratar uma empresa especializada, que tenha conhecimento, como é o caso da Ambimet, para fazer essa medição e tomar a decisão. Não nos esqueçamos o seguinte, que depois da implementação do equipamento também é importante medir. Isso. Por quê? Porque é através da medição final que você vai demonstrar que o seu equipamento que você comprou, instalou, quando eu digo você, o empreendedor, né? Sim. Que você comprou e instalou, está funcionando. Não é o achismo, né? É medição, é metrologia. Então, isso é muito importante. E para resolver, no meio do caminho entre medir, conhecer e ter o equipamento funcionando, você tem projeto e construção. Então, eu participei de um projeto aí, tem uns 2 anos, era um problema clássico na indústria de alimentos, que o pessoal tem um processo de defumação, né? Então, quando você compra aquela mortadela defumada no supermercado, né, que todo mundo gosta. Esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Pode continuar nesse assunto aí. Quem não gostar da mortadela vai gostar do bacon, né? Tem também lá da defumação, a calabresa e assim por diante. Enfim, cada um gosta do... Se você falasse de brócolis, a gente ia parar agora o podcast. Vai falando de mortadela, pode continuar. Pois é. Então... Quem compra aquilo não tem ideia do que acontece no processo industrial, né? Então, tem estufas de defumação que lançam uma mistura de fumaça e gordura, enfim, subprodutos, como a gente explicou lá no início, né? Subprodutos do processo industrial na atmosfera. Então, quando você tem contato com o produto, aquele cheirinho de defumado, você come aquilo, é até interessante, é agradável. Mas se você fica 24 horas exposto àquilo, já não é agradável. Perfeito. Tá? Então, esse é um problema clássico da indústria alimentícia. E eu fui convidado a participar de um projeto para dimensionar o equipamento. Tá? E era um problema que tinha 20, 30 anos, né, da indústria aí. E aí a gente fez um estudo geral, medimos, fizemos boas medições lá no sul do país. Se fosse aí mais próximo, seria a Ambimet, obviamente. Mas a gente fez os estudos com os parceiros, dimensionamos bem a carga de poluentes e partimos para o projeto e depois esse parceiro ele construiu o equipamento, de modo que hoje o equipamento está funcionando, uma coisa que inicialmente é só imaginativa, mas que você projeta, constrói, instala, dá o startup e depois mede, depois do equipamento funcionando, né? Então, esse é um exemplo de poluição dentro da indústria que pode ser resolvido. E vários outros também, vários outros. Ô, Vicente. Tem muito processo de queima, né? Que, como o Edvando comentou, que necessita também de controle.
Ô Vicente, como bom administrador, eu não entendo muito de emissões atmosféricas não, sabe? Mas a gente, né, já comentou isso aqui várias vezes nos nossos podcasts. Então, parece que tem um caminhozinho aí, então, né? Então tem um passo a passo. Então, primeiro mede para ver como é que tá a situação inicial, né? Se a gente tem esse desafio aí. É importante medir primeiro para entender. Lá o gestor, né? Ou então administrador como eu, vai chamar de diagnóstico inicial, sabe? Para entender ali a situação, fazendo um paralelo, né? Isso. E aí depois que tem as informações iniciais, através dessa medição, através desse monitoramento, se para e pensa, faz um projeto, se executa e depois checa de novo. Bem parecido com o nosso PDCA lá da administração. Isso. Mas assim, tem um caminhozinho então, né, Vicente? É como se fosse um médico, né Maurício? Uhum. Você tá doente, vai para o médico pede os exames, Perfeito. Você faz o exame, ele olha, a partir do exame é que ele vai dar o prosseguimento, né? Qual remédio você vai tratar, né? É isso. E depois mede de novo para saber o quanto melhorou, se melhorou. E importante que você comentou, Vicente, mas aí eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Não adianta só a implantação também não, né? Como bom administrador, essa parte eu entendo bem, assim, às vezes a gente implanta um bom processo, funciona nos primeiros momentos e depois o povo esquece de se manter o controle ou de manter os controles periódicos. Nas emissões atmosféricas também acontece isso? Como é? Sim, acontece, né? E assim, vamos remontar aqui o PDCA, né? Que é importante também. O PDCA, ele é uma forma de lidar com a gestão, a administração e assim por diante. Toda boa gestão tem um ciclo PDCA girando constantemente, isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fala ali, planejar, executar, verificar e atuar para corrigir, a gente também tem que pensar em termos de emissões atmosféricas, né? Porque os equipamentos, eles não são eternos, eles precisam ser verificados, checados. E por trás disso, o Tiago e o Edivando, eles conhecem bem isso, porque eles têm vários clientes que a cada 6 meses ele está dentro da mesma planta, executando o monitoramento, a medição na mesma chaminé, não é? Ele tem projetos aí de monitoramento da qualidade do ar também, que a cada 6 dias vai coletar a amostra e vai varrer um ano. E lembrando também que foi um ponto que vocês já até discutiram, que não fazer por um ano, ou seja, não vai te dar uma checagem das 4 estações e você assume um risco tão grande de estar causando problema no entorno. Enfim, voltando para o caso das emissões, a gente tem essa periodicidade de checagem, tá? Tem que checar mesmo, e as ações podem ser variadas. Eu posso, por exemplo, tomar uma ação muito radical, que é eliminar o processo da minha indústria, ou eu posso pensar em trocar o sistema de controle, porque às vezes ele deixou de ser eficiente, ou ele está me trazendo muito custo operacional. Às vezes chega uma nova tecnologia, novo conhecimento, e eu passo então a analisar isso e tomo uma decisão de que eu tenho que trocar esse sistema. Então, eu preciso novamente saber o quanto que eu estou emitindo com o sistema, para depois de instalado eu checar para ver se realmente funcionou. E uma dica que eu dou, assim como empreendedor também, eu dou para empreendedor, né? O seguinte, olha, se eu vou comprar um projeto, eu vou comprar um equipamento de uma empresa, eu vou procurar as garantias. Se ele está me vendendo um sistema que vai eliminar ou vai controlar a minha poluição em uma chaminé, olha, como que você vai me garantir isso? Eu preciso de garantia em termos de investimento e retorno. Porque se eu comprar um equipamento que depois não vai resolver o meu problema, na verdade, eu fico com 2 problemas. 2 problemas. Não é verdade? Isso aí. Então, isso normalmente não acontece.
Então é importante que o empreendedor também, antes do investimento, analise o projeto e procure as garantias. Porque se um consultor ou um projetista fala, olha, o equipamento que eu estou projetando, que depois vamos construir, ele vai te dar uma redução de 50% da sua emissão, a gente tem que medir antes e medir depois. Concorda? Isso. Perfeito. A gente tem que medir antes e depois para certificar que realmente atingiu 50%. E assim, então, é uma forma também de verificação. É inicial, Maurício, mas é uma verificação de que o projeto foi bem elaborado e a construção foi bem executada. E são projetos caros, né? Periodicamente, sim, Thiago. São projetos muito caros, né? Para que a gente não tenha uma garantia de que se vai ter uma eficiência do que o projetista está garantindo ali, né? E você simplesmente fazer o projeto, acreditar que aquele resultado é o resultado que ele falou, né? Sem medir antes e depois. Pois é, e isso é uma responsabilidade a mais para o empreendedor e também para o consultor, né? Que é realmente procurar a melhor técnica, o compromisso com estudar e procurar a melhor técnica para o controle. Sabendo que depois eu tenho que demonstrar que isso funcionou para o órgão ambiental, seja eu um empreendedor ou seja eu um projetista. Eu tenho que mostrar para as pessoas que aquilo ali funcionou. E aí entra mais uma vez a questão da importância da metrologia. Perfeito. Né? Então, a metrologia ela é fundamental nisso também. Eu tenho que medir para mostrar para os interessados que funcionou bem. Né? E aí, os rapazes aí vão lembrar de uma coisa que a gente comenta, que é o seguinte, né? A gente infelizmente, tem um empreendedor que às vezes ele só quer obter um relatório ali para manter sua condicionante em dia, seu licenciamento em dia. Isso. E aí ele vai olhar muito para o preço do serviço. Ele vai normalmente no mais barato. Que é só cumprir com a legislação, cumprir com a obrigatoriedade, né? Só para cumprir. Isso. Aí, quando ele está nessa situação, que muitos vão passar por isso realmente, né? Ele tem ali a condicionante e tudo mais, ele vai considerar o preço como uma variável muito importante para ele. Quando ele tem que projetar uma nova fábrica ou um novo equipamento, uma ampliação da fábrica, aí ele não vai olhar para o que tem o menor preço, ele vai olhar para o que tem maior qualidade. Ele vai ter um compromisso com o resultado, do ponto de vista de que tem que estar certo, porque senão é um investimento perdido. Tem contratações nessa área de prestador de serviço e outras, né, bem diferentes. Então, é comum que, se o prestador de serviço está trabalhando com dimensionamento para projetos e tudo mais, é que ele dá uma garantia do resultado alta. A garantia é alta. Perfeito. Então, quanto melhor a empresa do ponto de vista de qualidade, mais nobre será os projetos e as medições que ele vai melhores decisões, né, Vicente? Trabalhar. As decisões que serão tomadas vão ser tomadas de forma mais eficiente também. Eu queria também, acho importante só pontuar a questão também das alternativas de novos combustíveis e da qualidade do combustível que entra no processo. Por exemplo, o processo de termoelétricas, de geração de energia elétrica a queima de diesel, tem uma cobrança muito forte para o teor de enxofre que entra dentro do diesel ali na máquina, porque ali, se você entra com menos enxofre, naturalmente você vai emitir menos também. Então, essa busca de alternativas, de melhores combustíveis, de combustíveis alternativos também é um pilar muito importante no controle da poluição atmosférica. Eu gosto de citar também, e você comentou, Vicente, que tem vários interessados aí, né? Vários stakeholders
não só a legislação, não só o empresário, né, tem todo o olhar claro, assim como o gestor da pasta ambiental, mas você comentou bem aí que, assim, a poluição atmosférica faz mal, né, para a população, né? A gente entendeu isso em relação à questão conceitual, e dá a impressão que as pessoas estão cada vez mais com esses olhares, né, para as empresas que são potencialmente poluidoras e para entender um pouquinho, né, esses efeitos. E aí eu queria saber de você, especificamente falando, quais são esses efeitos negativos que a poluição do ar, né, que a poluição atmosférica traz para o ser humano e para o meio ambiente. Maurício, essa resposta a gente tem sempre que vincular ao tipo de poluente. Tá? Cada poluente vai ter o seu efeito adverso sobre ambiente e sobre população. Então, o poluente que é muito comum é o particulado, material particulado. O material particulado, ele vai trazer algumas características que são muito importantes. Por exemplo, composição. Composição é o quê? É o que tem dentro das partículas, ou seja, o que forma a partícula. Então, um material particulado, ele pode ser totalmente inofensivo. Ele pode ser um óxido de magnésio, por exemplo, que, do ponto de vista de saúde humana e tal, vai ter muito pouco impacto quando a gente compara com um chumbo na forma catiônica, ou mercúrio na forma catiônica, que está presente também, que pode estar presente também na partícula. Uhum. Então, numa partícula a gente tem algumas formas de adesão à partícula, né, aderência, que leva em conta a forma que é feita, que a gente tem a adsorção e a absorção. Então, para simplificar, a adsorção é quando gruda na parede da partícula, que pode acontecer com metal, por exemplo. Ou a absorção, então, ele vai interagir quimicamente e vai estar na partícula como um todo, bem distribuído, tá? Então, para simplificar, é mais ou menos isso. Então, a partícula, a primeira característica que deve ser analisada é essa questão da composição. Tá? O que compõe a partícula que está sendo emitida e que em algum momento vai ser absorvida pelo ser humano. Isso, então pode ser absorvida pelo ser humano, né? Então, tem a outra característica também que é importantíssima, que é o tamanho da partícula. Tá? Então, o tamanho da partícula vai influenciar no grau de interação que essa partícula vai ter com o nosso aparelho respiratório. Partículas maiores, que são chamadas normalmente de sedimentáveis, é aquela que o Edivando até citou no início aí, que uma via não pavimentada vai gerar no pasto de criação de gado, por exemplo, no entorno dessa via. Ela vai suspender e vai cair próximo. Então, isso é sedimentável. Nosso aparelho respiratório não vai ser afetado de forma significativa por esse tipo de partícula. Por quê? Porque ela não vai atingir o aparelho, ela é mais grossa. Quando a gente fala de partículas inaláveis, a gente tem o diâmetro de corte é 10 micrômetros, o tamanho da partícula, para baixo. Então, essa partícula já tem potencial de ter contato com as partes superiores do sistema respiratório, principalmente narinas, os pelos do nariz e assim por diante. E tem as grossas, dentro das inaláveis tem as grossas, que são as menores que 10 e maior que 2,5 micrômetros. Agora, essas, a gente, por uma defesa natural que a gente tem, através de espirros e tosse, a gente acaba jogando para fora. As perigosas mesmo do ponto de vista de tamanho são as finas, que têm diâmetro menor que 2,5 micrômetros. Internacionalmente, a gente tem aí uma discussão sobre partículas ultrafinas,
que são partículas abaixo de 1 micrômetro de tamanho. Caramba. Tá? Então, as finas, elas já têm um potencial enorme de ter contato com a parte final do nosso pulmão, que são os alvéolos, é onde ocorre a troca gasosa, é onde a hemoglobina vem buscar oxigênio e descartar dióxido de carbono. Então, se ela tem um tamanho muito pequeno, essa partícula ela vai ter contato com a corrente sanguínea e vai ser carreada para todos os órgãos do nosso corpo. E aí que surgem, então, os problemas de bioacumulação, como é o caso de metais pesados tóxicos, como o caso das carcinogênicas, que são as causadoras de câncer, né? Que são as que causam, por exemplo, mutações genéticas. Então, o poluente, a composição é importante, o tamanho também é importante. E outra coisa que também é importante é a exposição. O quanto eu estou exposto? Eu estou num ambiente cheio de partícula ou com menor quantidade de partícula? Isso também vai afetar os efeitos sobre a saúde humana. Perfeito. Tá? Então, se eu estou num ambiente que é minha casa e é poluído, né? Então, nesse caso, a gente está correndo um risco bem maior do que eu estar exposto 8 horas por dia durante o meu trabalho. A exposição também é importante para o risco à saúde humana, para, na verdade, o perigo à perda da saúde humana. Isso, a gente ficando só em partículas, já está muita discussão. Quando a gente parte para gases, aí a gente tem os efeitos clássicos, como o caso da presença de SO2 e SO3 na atmosfera, que aí pode causar regionalmente chuva ácida. O Edivando citou aí a redução do enxofre que vem ocorrendo em nível mundial gradativamente, redução do enxofre nos combustíveis. Qual que é a finalidade maior disso? É evitar a emissão de dióxido de enxofre para a atmosfera. Porque estudos mostram que onde se concentra muito dióxido de enxofre, pode acontecer smog londrino e pode acontecer regionalmente chuva ácida, que vai afetar pH do solo, pH das águas. Isso é um efeito que pode ser significativo. A gente tem na história registro aí de chuva ácida acabando com florestas inteiras, né? Então isso é nível regional. E a gente tem alguns casos clássicos também, que é o caso da emissão de CFC, que reduz a camada de ozônio na estratosfera, que é um composto que nos protege de boa parte da radiação que vem do Sol. Tá? Então, a gente tem efeitos que são diversos, né? E seria até o tema de um podcast só para falar interessante aí para a gente discutir efeitos, né? Esses são os mais relevantes, né, Vicente? Com certeza. Tem muita coisa que a gente pode falar de como o Vicente falou, de vários poluentes, né? Sobre isso. Agora, Vicente, você falou sobre o smog londrino. A gente queria saber se aqui na nossa casa, né, no Brasil, já tivemos um evento de poluição atmosférica e como é que isso foi resolvido aqui? Quais foram as ações tomadas para resolver o problema? A gente tem, né, se a gente voltar um pouquinho na história, lá no início da década de 1980, a gente teve um episódio crítico que foi em Cubatão. Sim. Na verdade, a gente pode dizer que a década de 80, principalmente os primeiros anos ali, foi marcante em termos de poluição do ar na cidade de Cubatão. E em Cubatão, o vale lá da região chegou a ser chamado de Vale da Morte, né? Então, foi um episódio muito crítico que fez com que a poluição do ar no Brasil ganhasse notoriedade. Tá? Porque, diferentemente, como vocês já comentaram, a poluição do ar, normalmente a gente não enxerga. Exatamente. Diferentemente da poluição da água, do solo. Se você pegar um caminhão de resíduo e lançar num solo ali, num distrito próximo à cidade, qualquer pessoa que passar por ali vai enxergar bem. Você está vendo, né? Visível, você né? consegue enxergar facilmente.
Quando você lança uma indústria, por exemplo, de malhas, que tem muito corante, e acontece um problema no tratamento dela, e ela tem que descarregar no rio aquele efluente colorido, as pessoas enxergam facilmente. Quando o nível de poluição por esgoto, água residuária urbana, chega a um determinado nível na cidade, a população enxerga todos os dias e facilmente. Poluição do ar não é assim. Então, muitas vezes, só vai ter a ação quando chega numa situação crítica, um episódio crítico. E o que aconteceu em Cubatão foi isso. Cubatão tem uma característica que foi o primeiro polo industrial de grande porte do Brasil. Então, ali tinha a indústria petroquímica, na verdade, petroquímica, indústria de fertilizantes, indústria de metais, né, metalúrgica, e isso sem um preparo prévio, sem um estudo de ocupação do solo. Então, na região gerou um impacto muito grande, né? Então, isso comoveu muita gente no Brasil e no mundo, porque começou a nascer crianças com problemas graves de saúde devido à exposição da poluição do ar na região. Tem um bairro bem próximo do distrito, né? Que ficou bem conhecido, se não me engano, Vila Paris, que chama, que teve episódios assim de crianças nascer com problemas sérios, né, de má formação. E a partir de então, a década de 80, começou-se então o planejamento para controlar essa poluição, redução dos limites de emissão e tudo mais. E isso foi revertido, até certa forma, foi revertido. Então, é um caso clássico de poluição atmosférica, principalmente tendo como fonte a indústria, um polo industrial de grande porte, que teve um ganho, principalmente na década de 2000, 2010, aqui a gente teve melhoras, e isso ajudou também no aprendizado de como lidar com a situação. Eu imagino que para a CETESB foi um grande aprendizado, um grande laboratório, né, que é a agência de São Paulo para controle da poluição. E eu costumo dizer isso também, que é muito importante para prevenir problemas com a população. O começo do planejamento começa ali na ocupação do solo, tá? Então, a ocupação do solo é importantíssima. Quando se fala ocupação do solo, não só para a população no geral, mas para a indústria também, a tipologia, o comércio, residências, né? Isso é muito importante ser estudado, ser planejado. Hoje se tem um conceito de bacias aéreas, né? Isso. Então, é um conceito que leva em consideração o relevo, as condições climáticas, direção, velocidade dos ventos, exatamente para evitar o quê? Que no caminho da poluição, que deixa uma indústria, por exemplo, se instale residências, tá? E que se a cidade já existe, vai chegar um polo industrial, que esse polo industrial seja instalado onde vai gerar menos impacto para a qualidade do ar da cidade, ou de uma próxima cidade. Isso. Porque a gente tem regiões do Brasil que uma cidade está a 10 quilômetros da outra, ou tem distritos, comunidades ali, e é sempre muito importante considerar a ocupação do solo. Verdade. No estado de São Paulo, que tem zonas, né, tem regiões ali, região metropolitana da Grande São Paulo mesmo, que tem muita poluição devido à presença de um grande número de veículos e indústria no entorno, ABC, D ali, né? Então, a gente tem episódios, às vezes, críticos de poluição do ar, mas que já tem atuação dos órgãos de controle para controlar a instalação de indústrias. Então, indústrias de portes maiores e tudo mais, elas vão ser analisadas para o licenciamento, a licença de prévia, licença de instalação, de operação. Isso vai considerar sempre
a bacia aérea em que estará inserida essa indústria e quais os impactos para aquela bacia aérea. Exatamente. Então, são técnicas, conhecimentos sendo aplicados em benefício do país. Então, não só se preocupar depois que a indústria foi instalada, né, quais são os impactos que ela está trazendo, mas também antes, né, Vicente, para garantir que, mesmo antes da instalação da indústria, que a gente consiga ter um resultado positivo para a comunidade que está ali no entorno. Rapaz, eu tô vendo que esse assunto aí é para a gente... Assim, se deixar aqui, a gente faz um podcast de 24 horas aqui, viu Vicente? Mas olha só, a gente tá caminhando pro final aqui, a gente tá até ouvindo que pena. Muito bom. Mas aí assim, para esses momentos finais, a gente deixa aberto aqui o espaço para deixar com que você fale um pouquinho sobre os seus projetos, né? O que você está pensando aí? Se você quiser falar um pouquinho sobre outras atuações aqui que a gente... Porque a lista é grande, né? Você também é avaliador lá dos laboratórios na CEGECRE. Espero que eu esteja falando certo. Falou. Falei certo, né? Porque aí também tem todo... A gente sabe que você tem um conhecimento ligado aos sistemas de gestão de laboratório. Então, assim, fica o espaço aqui para você falar um pouquinho sobre seus projetos pessoais e suas observações. Maurício, já parabenizar o Vicente. O Vicente é empresário, dono da equipe, né? Equipe, e também trabalha com empresa de treinamento. Ele vai falar sobre isso, mas ele, inclusive, se você puder afastar um pouquinho para a gente ver aí atrás o símbolo da acreditação, isso aí é o símbolo da acreditação, e o Vicente é acreditado nos ensaios de calibração que ele faz lá, um laboratório hoje que calibra equipamentos e monitoramento, e acreditado pela CEGECRE, pelo Inmetro. Então, do Brasil, né? Parabéns, Vicente. A gente está no caminho também. Em julho receberemos os auditores, os avaliadores aqui, e você é inspiração para todos nós. Mas vai lá, fica à vontade agora para falar sobre seus canais e seus projetos. Eu tô com a rapaziada já contou, né, o início da equipe, que a gente começou ali em paralelo com a Ambimet. Foi um desafio para nós 4 também, que eu tenho um sócio na equipe, né? Isso. E pelo jeito tá dando certo, né? Então, tem mais de 10 anos ali. O pessoal costuma falar que pequenas empresas nascem e morrem cedo, mas às vezes com trabalho e planejamento a coisa fica sustentável, né? A equipe, ela, como o Edvando já adiantou, a gente trabalha com equipamentos, fabricação de equipamentos para medir poluição, e seja essa poluição na fonte emissora, na chaminé, ou monitoramento de emissões, né? Então, no entorno das fábricas em si. E agora eu me coloquei com o desafio de trabalhar com a Vigo, treinamentos nessa parte de preparação de pessoas, capacitação profissional, para que as pessoas tenham um acesso mais organizado e mais, vamos dizer, sustentável, né? Esses conceitos, treinamento de como realizar determinadas atividades dentro desses serviços, né, de monitoramento mesmo. E isso é um projeto aí médio prazo, e porque eu gosto demais de dar aula, de atuar como instrutor, e a equipe ela não me permite muito isso, né? Então eu estou partindo para Vigo, e daqui a um tempo a gente tem novidades aí nessa área. No Instagram, eu estou com o Instagram ali no início, e tem pouco tempo que eu tenho usado. Tem o e-mail da equipe também. Lá no Instagram é vicente.vieira.engineer, né, que é engenheiro em inglês. Então ali a gente posta algumas coisinhas ali relacionadas ao dia a dia, né? Então em breve vai ter ali algumas coisas técnicas também para a gente trocar ideia. Gosto muito dos meninos aí, e também são uma referência para mim. Precisando qualquer coisa que a gente possa interagir, possa trocar ideias, que eu gosto muito disso também, trocar ideias para que a gente consiga evoluir, né? Se eu olho para a Ambimet hoje, é o quanto a gente
participou da evolução, vocês olham para a equipe, vocês enxergam o quanto vocês participaram da nossa evolução, né? E com pessoas também. Perfeito. A gente está sempre em constante evolução. E a equipe tem o e-mail, é equipe.instrumentos@gmail.com. Esse e-mail fala diretamente comigo também. Tem um pessoal que me assessora aqui na parte comercial e tudo mais, mas tudo que vem em meu nome chega até meu computador também. E no Facebook também tem Vicente Vieira lá. Quem tiver interesse pode procurar lá, pode interagir, que isso é uma coisa importante nos dias atuais, né? Muito. A intimidade, tirando o Maurício, a intimidade com essas redes, ela é inversamente proporcional à quantidade de cabelo, né? Tá vendo aí? É assim mesmo. Assim mesmo. Acho que o cabelo tá difícil de nascer, mas a intimidade é melhorada aqui pra frente. Uma coisa consegue resolver, a outra. Vicente, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu agradeço muito. Assim, foi um prazer. Agradeço muito aí o convite. Estou aberto, tem novos assuntos. Esse é um assunto, tem muita coisa para conversar, é muito interessante, né? A gente vem aprendendo e é importante a gente saber também transmitir para que venham outras pessoas e agregue também. Então, eu acho que isso é importante. Parabéns pela iniciativa. Tenho visto alguns, às vezes eu consigo ver partes, mas vocês estão de parabéns. O Ambicast deve estar bombando lá nas redes sociais e eu desejo que isso seja cada vez melhor e constante. Perfeito. Tá? Que joia. Muito obrigado aí, um abraço a todos, foi um prazer enorme participar com vocês. Eita, coisa boa. Valeu, e meninos, eu tô vendo que tem um monte de gente comentando nos nossos podcasts, tem um monte de gente, mas e para encontrar a Ambimed, faz como? É suporte@ambimed.com.br, né? Muito Você vai bem. encontrar E as nossas redes sociais? A gente responde, não responde? Como é que tá esse negócio aí? Não, responde tudo. É só enviar lá, ou pode ser pelo Instagram, pode ser pelo LinkedIn, Facebook. A gente tá lá nas redes sociais à vontade, pode perguntar e a gente vai fazer o possível para responder. Se não souber, pergunta o Vicente. Então vamos deixar esse recadinho. Mais alguma coisa, Divando? Não, obrigado, Vicente. Valeu. Obrigado, foi de coração. E vamos conversar mais sobre essas coisas. Muito importante. Deixando aquele recadinho aqui, ó, pessoal do YouTube, não se esqueça. E se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, né, para as outras pessoas. Não deixe de esquecer. Não esquece, não. Coloque seu comentário aqui, que aí a gente não sabe, mas qualquer coisa o Vicente responde aqui pra gente. E fique esperto, porque olha só, tem muito conteúdo ainda no caminho. Então, ó, vem com a gente. Um abraço. Valeu. Valeu.